pessoal, estamos aqui na nossa aula 2 do aulad.com.br. Hoje o assunto que nós vamos estudar é o chamado Lei de Coulomb, tá? Nós vamos começar a analisar a interação da força eletrostática que nós já vimos por baixo dos panos na nossa aula número 1. Eu estou interessado agora como que essas cargas se relacionam em virtude da minha força elétrica, certo? Então, assunto que no Enem é bastante cobrado, mas com uma parte mais conceitual sobre a lei de Coulomb, vamos analisar de uma forma qualitativa primeiro. Então aqui eu representei duas cargas elétricas, uma com carga positiva e a outra também com carga positiva. Não estou interessado em saber valores da quantidade de carga que eu tenho aqui, mas sim apenas no sinal delas. Se tu lembrar daquela famosa frase da física, que os opostos se atraem, tu consegue chegar à conclusão que se eu tiver sinais de cargas iguais, uma carga em relação à outra vão tender a se afastar o máximo possível. Então, essa minha setinha, que eu represento como sendo a força que cada carga representa na outra, eu estou mostrando da seguinte maneira. Se eu tiver duas cargas, tá? Essa carga eu vou chamar de carga 1 e essa carga de 2, tá? Então eu vou representar ela em três situações diferentes. O que eu posso notar? Essa carga 1, por ter sinal positivo, mesmo sinal da carga 2, elas vão ter o quê? Uma repulsão. Então, essa carga 1 vai exercer uma força na carga 2 de intensidade F, né? Que eu estou me referindo à força eletrostática, que mais à frente eu vou definir ela, que eu vou chamar de F1, ok? Essa carga 2 também, né? Eu posso encarar essa força F1 como sendo uma ação. Se tu lembrares da terceira lei de Newton, para toda ação existe o quê? Uma reação. Essa reação seria essa força F2 que a carga 2 está exercendo na carga 1. Tá? Então, aqui vem um dos primeiros conceitos que os alunos às vezes confundem. Né? Se eu lembrar lá da terceira lei de Newton, né? O tio Newton, que nós vamos estudar muito ele. Se, por exemplo, eu der uma pancada numa parede, exercer uma força de 50 newtons na parede, eu estou fazendo uma ação nela. A reação da parede será em mim de mesmo módulo de força. Ou seja, se eu der um soco na parede com 50 newtons, a parede vai exercer 50 newtons em mim. Um experimento bom que tu pode fazer em casa é colocar um skate, um experimento mental, façam agora. Coloca um skate no chão, suba em cima dele. Quanto mais forte tu empurrar a parede, o que vai acontecer? Mais longe tu vai ir contra a parede. Ou seja, eu estou demonstrando a terceira lei de Newton de uma forma prática. Quanto maior for a força que eu empurrar na parede, maior vai ser a força que ela vai me devolver. E como eu coloquei um skate nos meus pés, né, eu vou notar que eu consigo amplificar esse efeito visualmente, porque aí eu vou chegar mais longe quanto maior for a força. Por que eu estou dizendo isso? Independente que essa carga 1 ela tenha mais 10 coulombs de carga e aqui tiver mais 1 milhão de coulombs de carga, isso, pela terceira lei de Newton, é um par ação e reação. Nas próximas aulas nós vamos ter uma aula especial de leis de Newton, né, que sempre digo na escola, não existe uma prova de física sem leis de Newton. Então o que eu quero dizer com isso? Essa força F2 ela é igual a força F1. Então por isso quando nós mostramos essas cargas, eu boto uma força F e F entre as duas de interação. Certo? Agora, num segundo momento, eu não vou colocar mais o índice delas. Aqui continua sendo a carga 1 e aqui continua sendo a carga 1 também. Se eu pegar e aumentar a distância entre elas, o que acontece com esse meu vetor força? Analisando de uma forma qualitativa, esses vetores continuam sendo de repulsão. Ou seja, a carga 1 continua empurrando a carga 2 para o outro lado, assim como a carga 2 empurra a carga 1 no sentido contrário. Porém, se eu fosse analisar o módulo, o valor dessa minha força, esse valor seria menor. Então, se eu fosse representar aqui, ó, vou colocar F, tá? Aqui F. Só que essas forças não são iguais anteriormente. Por quê? Se eu disser que aqui eu tenho uma distância D, supondo 1 metro, se eu dobrar a minha distância, vai ficar mais longe a interação entre elas. Então essa minha força vai decair. Aí é que está a questão. Se eu dobrar a distância, a minha força cai por
4 vezes, tá? Num primeiro momento ninguém precisa saber como que eu chego nesse valor, mas simplesmente tu tem que saber o seguinte: aumenta a distância, diminui a força de interação entre elas, ok? Continua sendo de repulsão, por quê? Porque o que vai dizer se vai ser de atração ou repulsão, sim, vai ser o meu sinal das cargas, né? Aqui também, agora na minha situação eu triplico minha distância. O que tu tem que entender num primeiro momento é, triplico a distância, a minha força diminui. Quantas vezes, né? Ela vai diminuir em relação a essa primeira força 9 vezes, tá? Ela vai ser 9 vezes menor que essa minha força F lá em cima. O que tu já começa a notar? Que essa relação entre a distância e a força não é uma relação linear. Ou seja, dobra a distância, a minha força não cai pela metade, ela cai por 4. Mas no primeiro momento, o que tu tem que saber? Aumenta a distância, menor vai ser a interação dessas cargas. A força vai ser menor, certo? Então aqui, num segundo momento, nós vamos analisar, sim, a força eletrostática, né? Que é o que a lei de Coulomb calcula. Vamos ver o que é essa força, sendo de repulsão ou de atração, se forem sinais opostos, do que ela depende. No primeiro momento, eu acabei de provar para vocês que ela depende da minha distância de separação entre elas, né? Então aqui nós temos as paroxítonas terminadas de tongo crescente e são acentuadas, né? Pessoal, português muito importante, principalmente para o Enem e para qualquer universidade que tu for fazer vestibular, certo? Porque se tu não tiver um bom português, às vezes tu não consegue nem saber o que a questão está te pedindo. Lembrando aqui, ó, distância. Que letra tu acha que eu vou me referir à distância para ficar de uma maneira mais fácil de eu me entender nos cálculos? Acho que a letra D é a letra mais indicada no nosso alfabeto. Então assim, ó, primeiro momento que eu vou escrever isso, ó, do lado eu vou botar SI. O que significa SI? Sistema Internacional de Medidas. Imagine o seguinte, os cientistas, né, eles uma vez estavam discutindo, eles precisavam de uma unidade padrão. Cada grandeza física tem uma unidade associada. Por exemplo, distância eu posso falar em quilômetros, metros, centímetros. Só que esse Sistema Internacional de Medidas, ele escolhe uma delas para ser a oficial. Não que esteja errado, né? Se eu perguntar, bom, qual é a distância da tua casa até o supermercado? Bom, tu pode me dizer, 3 quilômetros. Tá certo? É uma medida de distância, sim, é o comprimento. Porém, se a questão te pedir no Sistema Internacional de Medidas, tu obrigatoriamente tu tem que me dar essa minha unidade em metros. Tá, mas ô professor, por que foi assim? Bom, foi uma definição, né? Eles tinham que escolher uma e acabaram escolhendo metros como unidade do Sistema Internacional de Medidas. Assim como a minha distância influencia nessa minha força de interação entre as minhas cargas, vamos pensar. Se eu aumentar a quantidade de carga nesses meus corpos, tu acha que vai fazer diferença na força? Bom, pensa, se eu colocar 1 coulomb de carga aqui e aqui colocar 1 milhão de coulombs de carga, se eu analisar a força deles, vai ser uma força F. Só que agora eu coloco, sei lá, 10 bilhões de coulombs e 955 milhões de coulombs do outro lado. Eu estou aumentando a quantidade de carga delas. Ou seja, a minha força vai continuar sendo de repulsão, porém, o tamanho desse vetor vai ser muito maior. Ou seja, essa lei de Coulomb, que calcula a minha força eletrostática dessas minhas esferas ou cargas ou qualquer corpo que seja, depende da carga delas. Depende da carga das minhas partículas. Essas minhas cargas, né, eu vou colocar de Qzão e Qzinho. Professor, posso botar Qzão e Q1? Pode. No livro da minha escola é Q1 e Q2? Pode também. Eu prefiro colocar Qzão e Qzinho para eu me referir às cargas que eu estou analisando. Então, em vez de colocar um aqui, eu vou colocar Qzão em relação a essa, e aqui vai ser Qzinho, tá? Pessoal, primeiro momento que eu vou falar isso, né? Assim também eu tenho uma unidade para me referir à carga elétrica. Em homenagem a esse francês, Coulomb, a unidade de carga elétrica é chamada de coulombs, ok? Então aqui vai a minha unidade
de carga elétrica, que é dado em coulombs. Pessoal, agora vamos pensar o seguinte. Essa força elétrica, essa força eletrostática que o Coulomb conseguiu provar experimentalmente, ela depende de outros fatores a não ser a distância e a carga dos meus corpos. Pensa comigo, né? De uma maneira mais coloquial, essa eletricidade, a eletricidade que nós conhecemos, ela sempre funciona da mesma maneira, independente do meio onde eu esteja? Se eu quiser analisar a condução dessa minha eletricidade num plástico, será que ele vai conduzir da mesma maneira que o metal? O que Coulomb consegue mostrar isso na nossa equação? Que o meio depende essa minha intensidade da minha força elétrica. Então, eu tenho uma constante associada a cada meio para analisar essa interação das minhas cargas. Então, preciso analisar uma constante que também vai depender essa força eletrostática, que eu me refiro com a letra K, ok? Então, essa constante, se cair no vestibular, geralmente nos vestibulares você não precisa decorar o valor dela. Se eu tiver que fazer algum cálculo em cima disso, ele vai te dar, a própria prova vai te dar o valor dessa constante. A constante mais famosa que nós temos é uma constante que nós chamamos de K0, que é a constante eletrostática no vácuo. Ou seja, eu coloco essas duas cargas no vácuo e analiso como vai ser a força de interação entre elas. Então esse K0 no vácuo, né, tu não precisa decorar, mas é muito engraçado, que sempre quando eu falo isso, alunos, vocês não precisam decorar, aí é que o cara decora mesmo, né? Porque se eu digo, tu tem que aprender isso, aí é que geralmente os alunos não entendem. Mas aqui tu vai ver que vai ser bem fácil de entender. Esse K que relaciona a força de interação entre essas cargas no vácuo tem um valor de 9 vezes 10 na 9, olha a unidade, newtons metro quadrado por Coulomb quadrado. Ou seja, essa constante eletrostática está aqui a minha unidade associada a ela. Bom, pessoal, olha só. Se eu estou analisando que tem um newton aqui, qual vai ser a minha unidade que eu me refiro à força eletrostática? Em homenagem ao Lord Isaac Newton, né, que foi ele basicamente que montou toda essa física clássica que nós conhecemos, essa unidade de força, em homenagem a Newton, eu me refiro a nome dele, em homenagem a Newton. É a unidade de força eletrostática. Ok? Então, pessoal, o que Coulomb fez? Ele pegou todas essas características que ele notava nas minhas interações das cargas e colocou em uma equação. E aqui, tu vai ver de uma forma bem qualitativa, né, que eu vou te colocar ela bem aqui no cantinho, que nós vamos utilizar no decorrer da nossa aula. Essa força, tá, de interação entre as minhas cargas, ela depende do quê? Depende da minha constante eletrostática? Sim. Depende do meu K, ok? Faz diferença as minhas cargas? Sim. Bota o quê? Qzão vezes Qzinho, tá? E a minha distância? Será que influencia ou não na interação delas? Acabei de mostrar que quanto maior for a distância, menor vai ser a força de interação. Só que, olha só, quando eu dobro a distância, a minha força não cai pela metade, ela cai por 4. Ou seja, eu tenho uma relação quadrática entre a minha força e a minha distância de separação entre elas. Por isso que eu consigo explicar de uma maneira mais quantitativa quando eu vejo esse meu exemplo. Olha só, se eu colocar um 2 aqui, não vai ser 2 ao quadrado? F cai por 4. Se eu colocar um 3, aumentar a distância 3 vezes, eu não irei triplicar a distância? O que vai acontecer? 3 ao quadrado dá 9. Uma coisa que é importante, esses meus cálculos aqui, ó, quando eu coloco esse tracinho reto entre os meus termos, significa que é em módulo. Ou seja, né, eu vou apenas analisar o valor do meu número, que eu vou demonstrar agora no nosso exemplo aqui do lado. Geralmente, assim, pessoal, tem uns exemplos que são, olha, bordões de vestibulares, tá? O Enem não gosta muito de cobrar isso, mas se for fazer um vestibular na URGS, tá, ou na UFSC, ele aborda muito esse conceito. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Exemplo 1. Eu tenho, ok, duas cargas elétricas separadas, tá, a uma distância que aqui,
Ó, Qzão e Q, estou colocando que as duas têm sinais positivos, então eu vou colocar aqui 1 coulomb de carga, e aqui vou colocar 2 coulombs de carga. Minhas cargas, cada uma, ela tem 2 coulombs de carga da esquerda, e a da direita tem mais 1 coulomb. Então, se eu fosse analisar a interação entre elas, vamos supor que elas têm uma separação de 100 centímetros. Já vai entender por que eu estou colocando isso. Ó. 100 centímetros. Como elas têm sinais iguais, né, o que vai acontecer? Vai ser uma força de repulsão. Logo, essa minha carga Qzão vai exercer uma força aqui para a direita, num valor de F1, que eu vou chamar, tá? E essa daqui também vai colocar uma força que em módulo vai ser igual a F1, certo? Sabendo, digamos que a prova vestibular te pergunta, quanto que vale essa força de interação entre elas? Eu vou calcular da seguinte maneira, ó, F1 vai ser igual à minha constante eletrostática, que ela me diz que vai ser no vácuo, que vai ser 9 vezes 10 na 9, vezes o produto das minhas duas cargas, ó, Qzão e Qzinho. Consequentemente, eu vou colocar 2 aqui, 1 aqui, sobre a minha distância ao quadrado. Só que, atenção! Vem pra cá. A minha unidade da constante não está em newtons por metro quadrado e coulomb ao quadrado? Eu não estou interessado na minha força na unidade de newtons? Conclusão, se eu utilizar isso aqui em 100 centímetros, eu não vou ter a minha unidade de força em newtons. E o que vai acontecer? Tu vai errar a questão. E com certeza, se tu estiver no vestibular, vai aparecer alternativa se tu fizer o cálculo com 100 centímetros. Então, em qualquer questão de física, antes de tu fazer a resolução, tu analisa se as unidades estão certinhas. Aqui tu já vê, não certinhas, né, que estão no sistema internacional de medidas. 100 centímetros, passando para metros, é só pegar e dividir por 100. Então, 100 centímetros é igual a 1 metro. Agora sim, se eu quiser ver a minha força em newtons, eu coloco 1 metro aqui. Agora, a minha força F1 vai dar direitinho em newtons. Fazendo as continhas, né, F1 vai ser igual. 2 vezes 1 vai ser 2. 2 vezes 9 vai dar 18 vezes 10 na 9 newtons. Em homenagem ao tio Newton, certo? Ah, professor, tem que botar em notação científica? Depende da questão, né? Se eu fosse colocar em notação científica, eu só andaria uma vírgula para o lado e baixaria um expoente ali no 10. Ok? Agora, olha só. Vamos ver o seguinte. Se eu pegar agora, num segundo momento, analisar uma segunda situação, partindo com as mesmas esferas, com as mesmas cargas, ou seja, Qzão valendo mais 2 coulombs e Qzinho valendo mais 1 também, eu quero analisar como vai ser a minha nova força de interação quando a minha distância não for 100 centímetros, agora for 200 centímetros de separação. Então aqui, ó, vou colocar o meu exemplo 2, tá? Em relação a essas mesmas cargas. Então, aqui vai estar minha carga Qzão, que eu já sei o valor que vale mais 2 coulombs, ok? E Qzinho agora não vai estar a 100 centímetros, vai estar a 200 centímetros de separação. Então aqui eu vou colocar mais longe para colocar uma escala mais bonitinha. Qzinho vai estar a 200 centímetros de separação e continua com mais 1 coulomb de carga. Ou seja, se eu fosse fazer o meu segundo D, a minha distância, eu vou colocar um D de 200 centímetros. Olha, já direto, tu vê centímetros, se estiver falando de lei de Coulomb e for calcular a força, já passa para metros direto, né? Então, se 100 centímetros tem 1 metro, 200 vai ter 2 metros. Agora, de uma forma qualitativa, essa força vai ser de atração ou repulsão? Bom, sinais são iguais, né? Então, elas vão ser de repulsões. Só que, se eu for fazer o módulo do meu vetorzinho, essa minha F2, que eu vou colocar aqui, ó, ela vai ser menor que a minha F1. Tá? Eu basicamente estou mostrando esse exemplo para eu conseguir provar a matemática que tem por trás disso. Calculando essa força F2, lembrando, a lei de Coulomb é igual a constante vezes Qzão sobre Qzinho, vezes Qzinho, né? Dividido pela distância
ao quadrado. Qual distância? A de separação entre elas. Então, a minha constante, o problema vai te dar, que é o 9 vezes 10 na 9, no vácuo. Então vai ser 9 vezes 10 na 9, vezes Qzão é igual a 2, Qzinho é igual a 1, continua a mesma coisa, dividido por... Cuida, tu tem que calcular em metros, tá? Então, dividido por 2, que vai ser elevado ao quadrado. Bom, pessoal, a conta, o numerador vai ser exatamente igual da minha questão anterior aqui. Ó. Então, eu vou botar um F2 para me referir a essa força F2. O logo vai dar igual a 18 vezes 10 na 9 newtons. Só que, olha só, agora eu não tenho 1 elevado ao quadrado, eu tenho 2, que vai dar 4. Ou seja, eu consigo te provar aquela relação que eu tinha mostrado antes, que se eu pegar e dobrar a minha distância, a minha força não cai pela metade, ela cai 4 vezes. Certo, pessoal? Entendido isso? Então aqui, ó, importante para tu se lembrar disso. Por mais que essas cargas sejam diferentes, né? Por mais que aqui tenha mais 2 coulombs e aqui mais 1 coulomb, a força de interação entre elas é a mesma em módulo, tá? Pela terceira lei de Newton, que nós vamos estudar lá em dinâmica. Então, pessoal, a nossa aula de hoje sobre lei de Coulomb fica por aí. Agradeço a atenção de vocês, né, para mais uma discussão nessa física maravilhosa. Agradeço que vocês estejam curtindo aqui o nosso canal. Desejo a vocês bons estudos, que assistam às nossas outras aulas. Pessoal, tchau, tchau. E lembre-se, né, que a física esteja com vocês.